Oi, amigos de Caminhos da Longevidade. Hoje um programa essencial que fala sobre qualidade de vida e exercício físico. Eu tenho o prazer de estar aqui com a doutora Juliana Brandão, professora de Educação Física, mas que tem uma trajetória linda, né? Juliana, antes de mais nada, obrigado por estar aqui, é um prazer conversar com você. E eu vou te dizer que eu te conheço há muito tempo, porque o primeiro curso que teve de pós-graduação em gerontologia, você coordenava, né? Então eu já escutava muito teu nome, mas isso faz muito tempo atrás. Faz muito tempo. Então é um prazer estar com você e depois nossos caminhos se encontrarem em vários outros momentos, né? Mas um prazer estar aqui com você porque a conversa vai ser inspiradora hoje. Eu agradeço pelo convite, agradeço por estar nesse programa tão importante, de levar informação, de debater temas tão importantes na longevidade nesse período da vida do ser humano, né? Bom. Realmente, a gente já se conhece aí, olha, vai mais de 20 anos, hein, Cato? Quase, é isso aí, vão 2 décadas. Exatamente. E eu tenho uma curiosidade muito grande, Juliana, assim, de tentar entender o que fez a jovem Juliana Brandão, né? Buscar a educação física e como que ela construiu essa rica trajetória até ser hoje uma das referências na gerontologia na cidade. Bom, eu trabalho com idosos há 33 anos. Vai completar em maio de 2026, 33 anos. O que me levou a fazer educação física, minha mãe fala que desde pequena, eu tinha 6 anos de idade, eu colocava a mão na cintura e falava que eu queria ser professora de ginástica. Não sabia que existia uma profissão para isso, né? A educação física. E assim eu fui buscando, estudando, aprendendo, até que descobri que tinha uma profissão, fiz a faculdade. E quando eu entrei na faculdade, uma coisa eu já sabia, que eu queria trabalhar com os idosos. Então, a educação física, eu queria fazer, o meu sonho era fazer educação física e eu já entrei na faculdade sabendo que eu queria trabalhar com os idosos. Tanto que quando eu entrei na faculdade, eu já trabalhava com os idosos. Olha só. Já trabalhava, comecei a minha caminhada na gerontologia no Centro de Convivência de Itajaí, CCI. Foi um dos primeiros programas no estado e eu comecei lá a minha caminhada. Mas o que me fez escolher trabalhar com os idosos foi porque uma época da minha vida eu morei com os meus avós maternos em Itajaí. Eu sou natural de Itajaí. Já moro em Blumenau já há quase 30 anos, mas sou natural de Itajaí. E eu olhava para os meus avós com tanto carinho e admiração, porque sempre muito ativos. A minha avó, a vida toda, eu via a minha avó cuidando porque ela tinha diabetes. A vida toda. Era aquela senhora que ela caminhava 2 vezes ao dia. E o meu avô sempre muito dinâmico, eu inventava uns aparelhos para ele fazer ginástica. Então eu olhava aquilo com tanta admiração, eu falei, nossa, quando eu crescer eu quero ser assim. Então eu tive a base em casa para fazer a gerontologia. E o carinho sempre, né, o respeito pelos mais velhos, pelos idosos. Eu sou de uma geração que a gente pedia benção pai, benção mãe, benção avó. E que até o final da vida chamava senhora, senhor. Nossa, com sempre. todo o carinho que tinha, né, aquela afetuosidade, e falou assim, sim senhora, não senhora, exatamente, né? Que não era distância, né, mas era... Não podia pensar em levantar a voz jamais, né? E eu agradeço por isso, porque eu tive uma base realmente. E aí eu escolhi a gerontologia dentro da educação física. Então eu sou educadora física e dentro da educação física fui conhecendo, fui abrindo caminhos e fui percebendo que dali eu fui buscar mestrado, fui buscar pós-graduação, mestrado, doutorado em gerontologia. Tá bom? Tanto que eu falei, eu gosto de frisar, eu sempre gosto de valorizar quem fez doutorado, porque o doutorado é uma das pós-graduações, é a mais difícil de todas, né? Então, no meio acadêmico, ele é tão difícil de fazer. E eu sempre falo que são os verdadeiros doutores, né? Então, eu gosto de valorizar isso, porque quem se dispõe a fazer um doutorado é muito esforço, é muito estudo, é muita abnegação, porque tem que deixar de lado muitas coisas, né? Então, é um período muito duro, né? E o tema, eu queria fazer o doutorado, como eu fiz, em gerontologia. Eu me formei, eu defendi minha tese de doutorado em 2009. E aí, ou eu ia para São Paulo, ou eu ia para Porto Alegre, na PUC. E eu optei, na época, em fazer na PUC, porque era dentro da área da saúde. Sim. Então, em gerontologia, é biomédica. Biomédica. Né? E aí foi como você falou, realmente. Eu lembro uma vez, mas quando a gente tem um sonho, a gente tem uma vontade, a gente vai, né?
A minha irmã casou num sábado, eu aproveitei a festa de casamento e no outro dia de manhã cedo eu peguei o ônibus correndo para Porto Alegre, porque na segunda-feira eu tinha que estar lá às 7 horas da manhã para aula. Sabe que os nossos caminhos começam a se cruzar então um pouco aí, porque lá em 2005 eu termino minha especialização na PUC de Porto Alegre. Olha, não então, sabia. Eu também sou um filho da PUC, né? Então a PUC RS, né, de Porto Alegre, é onde eu faço a especialização com o professor Moriguchi, né? Você sabia que ele completa esse ano 100 anos de idade? Que maravilha, né? E ele com uma disposição, né, para o trabalho, né, e uma atividade física, né? Tem uma história dele que ele morava relativamente perto da universidade, né? Ele mora. E ele ia caminhando todos os dias. E quantos professores ele brigou porque eles paravam para dar carona para ele, e ele brigava dizendo que não, era a atividade física dele, ele ia e voltava a pé todos os dias, né? Então não é que ele morava do lado, ele morava perto, mas ia caminhando todos os dias, né? É um exemplo de longevidade. É um exemplo de longevidade. Ele está ativo até hoje. Ele não dá mais aula na PUC, mas ele ainda... E sabe, ali é um exemplo de longevidade realmente. Quando eu tive as aulas com ele foi contar quantas atividades ele fazia, né? Concomitante, né? Então ele dava aula... na pós-graduação, ele cuidava do consultório, ele fazia isso, fazia aquilo. Ele contou 10 atividades ao mesmo tempo. Olha só. E aí, quando eu olho a minha atividade, que eu também faço 10 mil coisas ao mesmo tempo, eu lembro dele e falo assim, então eu não sou diferente, eu só estou seguindo os passos do meu mestre. Do né? mestre, exatamente. E a PUC, o campo de pesquisa sempre foi o Japão, né? Então, ele sempre traz muito atualizado de lá essas informações, realmente. E a gente teve essa boa base uma caminhada dentro até hoje a PUC preserva e mantém muito vivo isso, a gerontologia. Ela dá esse espaço. Geriatria, no teu caso, e a gerontologia. Você sabe que muitas pessoas até têm confundem o que é geriatria e gerontologia? Eu até acho que a gente deveria ter unificado os nomes. A gente deveria ter feito um nome só para a área da saúde do idoso, né? Porque eu acho que confunde mesmo, né? Porque às vezes eu acho que é muito mais para dividir do que para somar. Então, para mim, quem trabalha com idoso está na mesma área. E os nomes é o que menos importa, né? Mas, Juliana, quando você também faz, né, a gerontologia e tem essa formação como professora de ginástica com uma menina de 6 anos, e aí falando pro pessoal que está lá em casa, né? Porque às vezes as pessoas... Todo mundo fala, os médicos falam, o cardiologista vai falar, o endócrino vai falar o ortopedista, o neurologista está falando também, está todo mundo falando da importância da atividade física para o idoso. Então, para a gente começar a nossa conversa assim, né? Qual é a importância dessa atividade física para o idoso? O que vai trazer? Porque ele não vai trazer só uma questão física, né? É muito maior do que isso, né? Lógico que inegável a questão física, mas é muito maior, né? Estamos na década do envelhecimento, né? A ONU decretou aí até 2030, e que bom que tem uma década do envelhecimento ativo e saudável. Então, várias ações estão sendo realizadas aí, várias campanhas, justamente para ver se as pessoas acordam para esse tema, porque até pouco tempo atrás, fazer atividade física era para ficar sarado, tudo em forma, tudo durinho, eu brinco com as alunas, tudo em pé. Não, vai muito mais. É claro que a gente quer um resultado físico, mas vai muito mais além do que isso. E para a longevidade, as pesquisas estão comprovando cada vez mais a necessidade e a importância disso. Como médico, sabes muito bem. E aí me perguntam, qual a melhor atividade física, Juliana? Não tem. O importante é se mexer, se movimentar. Eu sempre brinco para os idosos, onde eu acabo palestrando ou atendendo, porque eu faço atendimento domiciliar, eu sempre falo para eles, parou, enferrujou. Então, o segredo é não parar, não pode parar. E os benefícios a gente sabe, né? Equilíbrio, cardiorrespiratório, agilidade, percepção visual, lateralidade, disposição, a autonomia física.
Eu conheço pessoas que ainda não chegaram aos 60 anos de idade, que é considerado idoso no nosso país, mas que já não tem mais autonomia de carregar uma sacolinha do mercado ali com o seu alimento, de tomar banho, precisa de alguém para dar banho, para calçar o seu calçado, o seu sapato, seu tênis, a roupa. Então, acima de tudo, é claro que vai ter o retorno físico, eu vou olhar no espelho, vou gostar do que eu estou vendo, mas é saúde, é movimento, é autonomia, não ter que depender de alguém para me dar banho. Eu tenho que me movimentar, eu tenho que estar em movimento realmente. E o benefício, além de toda essa questão física, tem um benefício emocional, de relações, né? Porque é muito raro eu fazer exercício sozinho, né? Mesmo exercícios... O idoso não faz, né? É mais comum ele... Sempre em grupo, sempre né? em grupo. Mas mesmo exercícios que eram tão solitários como a corrida, eu gosto de correr, eu sou um corredor. É verdade, né? você é um corredor, e olha, faz tempo que você corre, hein? Muito tempo. Eu comecei o atletismo com 15 anos. Aí eu fiz, né, atletismo de pista, migrei para a rua, parei durante a faculdade, que é médico, estudando medicina, estuda muito e faz pouco exercício. Não tem tempo. E depois de formado eu voltei a correr. E nunca mais parei. Parei nesse período da pandemia e voltei a correr de novo. Nossos caminhos se cruzam novamente. Meu marido é treinador de atletismo. Eu sei disso. Ele é um atleta importante, né? E tem uma coisa importante até que nessa interação, porque hoje até corrida que era solitária, hoje tem os grupos de corrida. Sim. Você viu então as que coisa pessoas vão se juntar para correr. E se tornou até um espaço de boas interações, de que você vai lá, em vez de ir para a balada tomar uma cerveja, se encontra e marca o encontro às 7 da manhã para correr no parque. Isso, muito mais saudável, muito mais divertido. Eu acho que está abrindo a mente das pessoas, né? Essa garotada. Tem uma geração aí que está percebendo a importância disso. Mas socialização, eu ia te falar. Acima de tudo. Atividade física, prática da atividade física, de um exercício físico, que tem diferença da atividade física e para o exercício físico, é a oportunidade do idoso socializar. A gente sabe que o idoso isolado em casa morre. Então, através dessa prática da atividade, ele tem essa oportunidade. Frequenta um programa como a gente tem aqui em Blumenau e na região aqui, a gente tem vários programas voltados para o idoso realmente, academias, clubes, enfim. E isso é a chance dele sair de casa, de ir lá, conversar, fazer novas amizades, até de namorar, até de casar novamente, né? Sim. Porque ficou em casa realmente vai estragar mente e corpo. Sim, mas você também falou de uma coisa importante, né? Da diferença entre a atividade física e o exercício, né? A gente, lógico que a atividade física é muito melhor que ele faça uma atividade física do que ficar parado em casa. Ok, exato. Mas quando a gente vai pensar no exercício, a gente precisaria pensar no exercício de uma forma mais rotineira. Qual é a diferença entre a atividade e o exercício? E por que o exercício ele vai ser melhor do que uma simples atividade? Bom, ele vai precisar de um profissional da educação física, né? E que entenda sobre o envelhecimento. Não é só um profissional da educação física simplesmente. Porque ele vai fazer um treinamento realmente. Ele vai prescrever ali o exercício, de que forma, vamos ver qual a melhor atividade, porque agora a febre no momento é musculação. Aí parece que é musculação para todo mundo. Coloca todos os idosos no mesmo balaio e é só musculação. E a gente sabe que não é isso, né? Tu também sabes muito bem. Tem aquele idoso que não vai ser no momento, ou que vai iniciar, precisa ser a musculação. Então, o prescrever um exercício, a gente vai ver de acordo com a necessidade desse idoso, com o objetivo dessa pessoa, né? De fato, a gente vai fazer todos os testes antes para saber o que ele precisa, né? Um teste de aptidão física e de equilíbrio, de velocidade, da marcha, que a gente precisa muito. E atividade física é todo e qualquer movimento. Não tenho dinheiro, não tenho tempo, essa semana não vou conseguir sair de casa, o meu filho que me leva para academia está viajando. Coloca uma música em casa, liga lá o computador, o YouTube, no telefone hoje, está todo mundo tão conectado. Sim.
dança em casa seus 30, 40 minutos, lá já está fazendo uma atividade física. É até um namoro também, né? Até Se eu estou fazendo com a minha esposa, né? Com a minha companheira, com o meu marido, pô, já é um namoro também, né? Já é uma diversão com uma atividade e que vai mexer com o coração das duas formas, né? E vai gastar calorias. É verdade. Mas você, quando fala do exercício físico, eu sempre... As pessoas que às vezes estão em casa, elas associam ao diagnóstico e ao planejamento como se fosse um ato só do médico. Mas todo profissional, e o profissional de educação física também faz isso. Ele vai avaliar o paciente e faz um diagnóstico. Ele precisa ganhar massa muscular na perna, precisa ganhar resistência cardiovascular. Sim. Então você faz esse diagnóstico e faz um plano de exercício. Seria a conversa, né, Cato, entre o educador físico, profissional de educação física e o geriatra e o médico dessa pessoa. Eu tenho um sonho lá no Centro de Saúde do Idoso. Eu tive nos primeiros anos, quando a gente estava começando o Centro de Saúde do Idoso, a gente teve uma professora de educação física. Ela trabalhou com a gente até se aposentar. Olha. E como ela era a única professora de educação física no quadro da saúde, não teve reposição. E a gente sente uma falta de ter uma professora de educação física, né? Porque fazia toda a diferença. Que o resultado é melhor, ele vem mais assertivo, você vai evitar todo um retrabalho com essa pessoa que nem sempre, olha, não estou testando, né, o que vai dar certo. Você tem o aval do médico, tem o diagnóstico, onde precisamos trabalhar, Dona Maria precisa isso, Seu José aquilo. E a gente vai... A gente teve uma paciente que atendi hoje, recém atendi ela tem problema nas costas e ela fez fisioterapia a vida inteira. Só que ela fazia fisioterapia, tinha alta e voltava para casa sem atividade, sem exercício. Eu falei assim, que nunca conectaram a fisioterapia com a educação física. Porque se ela tivesse continuado com uma atividade física, ela talvez não tivesse que ter voltado para a fisioterapia e tivesse mantido uma boa saúde, sem dor. Tal. Fortalecimento ali ia ser... E acho que essa integração que se tem entre o continuar com o trabalho de um profissional para emendar com o do outro, para agregar com o do outro, que é a grande... É o que a gente luta, né? É o que a gente luta, essa né? equipe multiprofissional aí, ou vamos além do multiprofissional, mas é o que a gente luta realmente. Seria o ideal, com certeza. Ainda mais a pessoa nessa fase da vida. E quando a gente pensa nesse exercício, no prescrever o exercício, aí você falou assim, a moda agora é a musculação. Assim como a gente já teve várias modas, né? A gente teve a moda... Hidroginástica? A hidroginástica era a moda. Botava todo mundo na piscina e era hidroginástica. Tem os seus benefícios, ótimo, né? É muito bom, não tem impacto em cima de articulações, é muito bom, mas não é todo idoso que precisa, a gente sabe que precisa. E tem idoso que não se dá bem na água, que tem dificuldade no equilíbrio, tem um pouco mais difícil, né? O Pilates também chegou como uma moda, como se fosse o exercício para o idoso. Salvação de tudo. Não, mas também não é, né? Então acho que é isso. Eu lembro de uma idosa que eu atendia lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Eu já tinha terminado a especialização de geriatria, eu atendia em Pelotas, né? E ela não gostava de fazer nada. Não queria academia, não queria caminhar, não queria nada. Então tá. Aí um dia ela falou assim, doutor, eu voltei aqui porque eu acho que eu tô fazendo uma coisa de errado. O quê? Eu falei assim, não, é que eu fui levar minha neta para dar uma carona para ela ir na aula de remo e eu gostei, eu comecei a fazer remo. Mas eu acho que não é para mim, porque só tem aqueles guri fortes, não sei o quê, mas você rema que nem eles? Não, vou mais devagar. Tu tá gostando? Tô adorando que eu vejo o sol nascer. Que falei, então tá ótimo, só acho que aí às vezes, e aí por um pouco da ignorância minha, eu falei assim, eu acho que não trabalha tanto o membro inferior. Quem sabe tu tinha que complementar. Trabalha, porque eu não sabia disso, né? Eu falei assim, acho que tu podia complementar isso com a musculação. Então eu vou. Mas eu falei assim, mas tu falou que não gostava de academia, mas se é para fazer o que eu gosto... Viu? Ela achou. E por isso a importância do profissional não colocar tudo no mesmo pacote, né? Porque realmente vai ter aquele idoso que gosta de dançar. E aonde estava escrito que essa idosa não podia fazer remo a essa idade da vida? É isso que eu fico indignada. Onde está escrito que o idoso não pode fazer tal atividade? Ela estava com quase 70, tá? Olha só, foi a porta justamente para ela fazer a academia, que naquele momento ia ajudar em todos os sentidos. E principalmente fazer uma coisa que ela estava gostando muito, que era o remo, porque lá em Pelotas, o local onde eles fazem o remo,
Lá eles chamam de Canal São Gonçalo, né? Então aqueles rios tortuosos que desemboca lá na Lagoa dos Patos, tudo plano assim, e o sol nascendo lá é belíssimo. Bem para essa senhora biopsicossocial, que a gente tanto fala, né? Então foi uma descoberta para ela, né? Então um ganho de vida, né? Eu fico muito indignada, Cato, nesses quase 33 anos. Eu fico irritada, para falar a verdade, essa é a palavra. Eu fico irritada e compro briga algumas vezes. Quando começam a falar isso. Ah, mas eu não tenho mais idade para fazer tal coisa. Eu falei, opa, onde é que está escrito isso? Para que eu quero ver, onde é que está escrito isso? Vamos adaptar, vamos fazer no seu ritmo, né? A gente vai controlar, vamos fazer um fortalecimento para a senhora conseguir esse desenvolvimento, enfim, mas não está escrito isso. Calma, se está te fazendo bem, se você se redescobriu, se é a porta para você cuidar da sua saúde, vamos lá. Vamos praticar. Eu conheci um outro senhor, 76 anos, e ele, num processo de separação, há um tempo atrás, conheceu uma jovem senhora de 50 e tantos anos, começou a namorar, estão vivendo junto, e ela sempre correu. Ele começou a acompanhar os treinos dela, e ele gostou. Para acompanhar a namorada, ele foi. E ele, há 3 meses atrás, ele fez a primeira corrida de rua dele, de 5 quilômetros, aos 70 e tantos anos. Ficou em segundo na categoria. Pronto. Foi mordido pelo bichinho da corrida, agora ele não para mais. Foi primeiro mordido pelo amor, né? Porque encontrou um amor na vida aos 70 e tantos anos. E aí encontrou a corrida. Então, assim, se a gente olhasse há um tempo atrás, ia dizer assim, pô, vou começar a correr aos 70 e tanto, vamos prender porque tá louco. Como é que ele estaria, né? De repente, só sentado lá no sofá, já todo encarangado, quando a gente fala, já com dor aqui, dor ali. É claro, mas é a solução de todos os problemas? Claro que não. É o que eu e o doutor a gente está falando. Tem as suas limitações, você vai respeitar o seu ritmo, né? O grau de dificuldade, o treinamento, para isso tem todo um acompanhamento. Mas o importante é se movimentar realmente. Você sabe que o número de atletas a partir de 60 anos de idade, ele explodiu em todo o mundo, não é só aqui. Em todo mundo. Então, assim, e centenários ainda participando de competições. Bom, dentro do atletismo, a gente tem o campeonato máximo. Sim. Né? E é lindo de ver a categoria lá, 90, acima de 90 anos. Eu quero chegar assim, tá, Juliana? Eu quero terminar minha vida correndo. A Dona Morte, quando for me buscar em casa, vai ter que correr atrás de mim, tá? Eu sei que eu não vou conseguir fugir dela, mas eu vou dar um trabalhinho pra ela. Não vai ser fácil, não vai estar sentadinho no sofá. Não. O meu marido é treinador de atletismo, né, aqui na nossa cidade, e o grande sonho dele é esse. Ele quer chegar aos 100 anos de idade, e ele já fala isso há muito tempo, então ele já vem se preparando, sabe? Ele mesmo já vem mandando esse comando pro cérebro dele, que ele quer completar 100 anos, colocar uma plaquinha no peito M100, que é a categoria 100 mais, e ele quer fazer a corrida ali na pista, enfim, numa trajetória de corrida, enfim, mas ele fala na pista, ele quer fazer na pista ali, competir com a placa no peito M100, que é acima de 100 anos. E eu falei, do jeito que ele vem se planejando, ele vai conseguir. Sim, porque eu acho que isso que é importante, até uma das importâncias desse programa aqui dos Caminhos da Longevidade, que muitas das pessoas que nos assistem são os filhos desses idosos de hoje. Então eles vêm assistir para buscar informações para os pais. Mas eu tenho certeza que a gente toca eles lá no coração deles também, porque a gente está falando de como eles podem se preparar para quando eles forem os idosos, estiverem com muita saúde, uma vida muito plena, né? Então, acho que essa é uma grande função das nossas conversas aqui no Caminho da Longevidade. Sabe que isso que você falou agora é fundamental, porque eu tiro, nessa minha caminhada com os idosos, eu atendo o idoso de tudo quanto é tipo, perfil, enfim. E eu sempre trago isso para minha vida.
eu quero ser assim. Eu tenho os meus modelos de idosos que eu conheço, que eu quero ser igual a essa senhora, igual a esse senhor. Quando eu crescer, eu brinco. Eu não quero ser assim, eu não quero agir desse jeito. Então, eu como profissional de trabalhar com esse público, a gente acaba tirando essas lições realmente. Poxa, e muitas, né? E acho que esse é o a grande sabedoria de você conviver com os idosos. Sim. De você olhar e se inspirar realmente e perceber, não é para mim, eu quero assim, eu não quero, né? E não a gente ter esse medo de que vou envelhecer, estou envelhecendo, não posso fazer mais nada, que coisa chata. Envelhecer, eu sempre falo, é um privilégio negado a muitos. Eu brinco, meu pai faleceu com 42 anos de idade, um garotão, 42 anos de idade. Ele não teve o privilégio de envelhecer, né? Eu hoje eu estou com 53 anos e envelhecer não me assusta. E aí eu paro e penso, já envelheci, já vivi mais do que o meu pai. E então o envelhecer é um caminho negado a muitas pessoas. Você sabe que é outra coisa que, como os caminhos, as pessoas vão tendo caminhos que se conectam, né? Meu pai faleceu com 42 anos também. E também eu também sempre pensei, né? Ele também não teve o direito de envelhecer. E quantas pessoas hoje a gente pode se preparar melhor? Eu tô com quase 51, com muito orgulho. Tô na frente, tô correndo na frente. Tá correndo na frente, né? E eu fico, quando eu vou dar as palestras também, falar sobre o envelhecer, eu falo assim, a gente tem que pensar como é que porque daqui 10 anos, no próximo censo, quase, nós estamos nessa a gente já vai estar quase como idoso já. Então, ele vai estar nessa estatística. E como idoso eu quero chegar? Eu quero chegar um idoso muito ativo, né? E para isso tem que ter uma preparação, né? Tem que ter uma construção. É a poupança da saúde. Isso. É o caminho da longevidade. Como é que eu vou traçar esse caminho? O caminho da longevidade. Mas voltando para a atividade, para o exercício, Juliana, eu sempre fico pensando numa coisa também. Eu sempre falo isso com meus pacientes, assim, né? Que muitas vezes para começar uma atividade, para começar um exercício, um programa, eu preciso ter um preparo. Porque na minha época de atleta, antes de entrar no treino, tinha o treino de base. Então a gente voltava de férias, passava lá umas 2, 3 semanas fazendo uma preparação para começar os treinos de verdade. Do ciclo de treinamento, né? Isso. E eu acho que o idoso, ele precisa ter essa preparação. E talvez o grande erro que eu vejo quando o idoso vai para uma academia, vai para uma hidroginástica, vai para ele começa de uma forma jogado como se fizesse sempre. E aí se pega um profissional que não entende disso, profissional da educação física, vai passar um treino igual como se você já fosse um veterano tal. Então, quais são esses cuidados nessa preparação? Porque imagina, né, tantos anos às vezes sem fazer uma atividade física, eu digo que o músculo é como um elástico. Ele precisa esticar para ter força para contrair. Só que às vezes ele vai encurtando. Com certeza. Né? Como é essa preparação, Juliana? Bom, primeiro passo, tem que procurar o geriatra. Tem que procurar o seu médico, seu clínico geral, o médico que te acompanha. Tem que fazer essa série de exames de bateria, porque ele pode vir com algum problema, algum diagnóstico realmente que a gente tem que respeitar. E muitas pessoas chegam até a academia depois que vem com esse diagnóstico. Eu brinco que depois que a água bate na bunda, aí corre para fazer. Então tem que passar pelo médico, não adianta. Até para nos dar esse suporte, né, de que, olha, eu preciso por causa disso. E aí, realmente, a gente, enquanto educador físico, enquanto profissional da educação física, fazer todo um teste, uma bateria de exames, de testes, se tiver essa oportunidade, seria o ideal, mas nem sempre a gente consegue, dependendo do setor aonde trabalha, se é academia, se é clube, mas seria o ideal fazer, né, os testes de velocidade, de agilidade, de força, que é importante para a gente ter uma percepção da onde eu posso direcionar esse meu treinamento. E isso sendo avaliado sempre. Então, primeiro mês, porque esse idoso vai vir com o gás todo, com a energia toda. E aí, vamos pegar o exemplo da musculação. Você vai colocar uma carga mínima, porque você vai precisar corrigir um movimento, orientar. E ele vai falar, pode colocar mais, porque tô dando conta, tá fácil. Não. Então, o profissional precisa se conter também e ter essa percepção naquele momento.
Como é que foi o resultado desse idoso, a sua respiração, se ele estava ofegante, se ele ficou muito dolorido naquela semana. Então, a gente tem que... eu falo que quem trabalha com idoso, e você faz muito bem isso, a gente fica com as antenas ligadas o dia todo. Porque a gente percebe a respiração, a hora que ele vai falar, o rosto se está vermelho, o corpo dá esses sinais que a gente precisa, né? Eu estou fazendo esse atendimento domiciliar hoje, e eu tenho a todo momento que estar atento àquele idoso que eu atendo. A gente faz um exercício, observa se está tudo bem, faz a paradinha estratégica para a água, faz uma brincadeira naquele momento para dar tempo do idoso respirar. Então, assim, o profissional, por isso que eu falei, não basta ser profissional da educação física, vou começar a trabalhar com os idosos e pronto. Não. Vai estudar, tem que buscar, tem que aprender, tem toda uma fisiologia ali por trás que eu preciso aprender. É um corpo que tem suas necessidades, que requer mais atenção, sim. Não está proibido de fazer nada, mas ele precisa dessa atenção. Sim, e por isso que eu também falo para meus pacientes, quando eles vão para academia, eu falei assim, vai para academia, mas você tem que conversar com o professor lá e cobrar dele. Eu falei assim, olha, eu preciso... Qual é o horário onde tem menos alunos? Exato. Tem que primeiro buscar esse horário, porque se for no horário de pico, onde um professor tem que dar conta de 10, ele não vai cuidar desse idoso. Não vai. Então tem que ir num horário onde tem 5, 6 pessoas e esse professor vai dar conta de olhar todo mundo, de preferência ficar de olho e tal. Se possível, contrate um personal, porque não adianta, vai ter uma coisa muito mais direcionada, tá? Então acho que ter esse cuidado ele é essencial. Porque eu tenho medo de duas coisas, Juliana. De um, por exemplo, é quando ele passa do limite, eles vão querer treinar esse idoso como se fosse um rapaz de 30 anos. Isso eu tenho um medo. O profissional quer, vamos lá, você pode, você é capaz, vai. Só que não respeitou esse limite. Mas eu também vejo profissionais que às vezes estão lá com o idoso e muito longe do limite onde esse idoso pode chegar. E aí ele faz o exercício e o idoso não tem ganho, porque está lá com peso ainda de meio quilo, quando já podia estar com 3, 4, não né? vai ter resultado. E aí não vai ter resultado. Então, quando você falou assim, ele tem que estudar, né? Eu acho que esse é o principal, assim, né? Para tentar entender aonde é que como é que eu tenho que pensar e planejar o exercício. É gratificante, enquanto profissional, ver que o meu aluno está evoluindo. Né? Tem uma senhora que eu atendi ela durante 3 anos em casa. Agora eu não atendo mais porque ela foi para uma instituição, uma ILPI, né? A família optou e tudo bem. Mas eu atendi ela durante 3 anos. O primeiro 2, 3 meses de atendimento, eu levo aquela bicicletinha para ela fazer e ela não conseguia, ela não chegava a 3 minutos pedalando. Ela não conseguia 3 minutos. Quando a gente terminou o atendimento, a gente parava em 20 minutos, porque se eu deixasse, ela ia mais. E numa velocidade, numa intensidade muito boa. Então, quer dizer, melhorou ali o condicionamento cardiorrespiratório dela, agilidade, velocidade, força muscular também. E que isso impacta no dia a dia, né? O risco dela cair muito menor, ela poder ir fazer uma atividade com a família num passeio, que seja num restaurante, no shopping, vai conseguir dar conta. Momentos simples, tão necessários, imagina, se ela não conseguia 3 minutos, um simples passeio até a esquina de casa não conseguia mais. Não andava. Né? Aí com 20, 30 minutos ela vai para o parque, vai para o mercado, vai para o shopping com a família e vai e volta e provavelmente deixa muitos no chinelo. E ela começou a se desafiar, isso é importante. O próprio idoso, claro, importante, com ressalvas, com o profissional observando. Porque ele vai começar a sentir, como o exemplo da senhora que faz o remo que você falou. Né? Ela sentiu, ela se desafia, ela quer mais, eu quero mais. Então, tem que realmente ficar atento. Então, a dica é, profissional da educação física e quer trabalhar com idoso, vá buscar orientações, estudo, cursos, capacitações. E tem uma coisa que é tão legal, né, porque você deve acompanhar muito essas transformações, que às vezes a gente como médico, a gente não acompanha muito, que a gente não está vendo o paciente toda semana. Então a gente vai ver hoje, daqui 3, 4 meses, então a gente não acompanha a transformação. Vocês começam a trabalhar e ver deve ser uma transformação, não só na questão física,
mas como pessoa. E cognitivo. O que você já viu de transformações, assim, de pacientes que você chegou, estava tão encolhidinho para desabrochar numa flor, assim? Acho que o ápice que eu já vi de um idoso, de uma idosa, foi chegar ao casamento. De tão isolada da prática de tudo, ela foi evoluindo e foi praticando e voltou a se inserir na sociedade, fazer parte de grupos, encontrou um novo amor, casou e tá aí super feliz. Sabe, viajando, passeando, aí faz atividade. Hoje eu não sou mais a professora dela, mas eu sei que ela continua fazendo atividade física, sim. Pelo YouTube, ela coloca, dança muito. Esse casal não para em casa, ele dança a semana toda. Então, assim, ela voltou a viver, voltou a se socializar, é outra pessoa. Isso é gratificante. Isso vale todo problema que tem dentro da nossa profissão, tudo. Quando a gente faz essa análise que você falou realmente e pode observar, nossa, fulano tá assim, sabe? Isso é gratificante. Mas é claro que eu também já tive uns problemas, né? De idosos que eu atendi tanto tempo e que hoje não andam mais, Anjo. Porque a gente não pode fechar os olhos, a gente não pode romantizar o envelhecimento. Sim. Tem as suas necessidades, por isso exige os seus cuidados. Né? E para aí existem vários profissionais, enfim. Acho que isso é importante a gente ver. Então também tem uns casos tristes, mas... E querendo ou não, a idade nos traz um peso. Eu tenho muito orgulho da idade do que ela me traz, mas com o passar do tempo também, ela vai me deixar mais próximo de algumas perdas também. Sim. E isso acontece com todo mundo. Em algum momento vai acontecer. Vai acontecer. Então eu sempre digo que quem inventou o termo a melhor idade... Também não concordo. Tinha que ter sido processado por estar mentindo, né? Por estar enganando, né? Porque não é uma melhor idade. É uma idade que não precisa ser ruim, mas eu sempre brinco que a melhor idade é os 17 anos. Aos 17? É lógico, eu tenho corpo e faço coisas que todo adulto faz. E se tudo der errado, eu me escondo embaixo da saia da mãe. Não tinha pensado por essa visão. Eu costumo falar que a melhor idade é aquela que você está. Porque você vai encontrar coisas boas dentro dos teus 51, eu dentro dos meus 53. Então, lá, vou usar o exemplo, seu José lá aos 70, Dona Maria aos 90, vai encontrar coisas boas. Então, melhor idade é aquela que a gente está vivendo naquele momento. Até porque estamos vivos, estamos passando por aquela fase. Então... E quando a gente consegue manter essa plenitude da vida, e tem muito a ver, eu sempre falo, né? A questão da atividade física, ela é tão importante porque a gente foi criado, a gente é um corpo físico, biológico para estar em exercício. Se a gente compara assim, eu sempre falo para meus pacientes para tentar incentivar eles no exercício, né? Entre um Fusquinha, velhinho, 1960, mas que anda todo dia, dá uma voltinha, põe uma boa gasolina, faz a revisão certinha. Ali resistindo. E sempre está andando na cidade, devagarinho, mas tá. Entre esse Fusquinha que está ativo e uma Ferrari que está há 2 anos na garagem, que ninguém ligou o motor, que não sai para nada, essa Ferrari quando tiver que andar não vai andar. Não anda. Não anda porque o óleo já está seco, a gasolina não sei o que, tal. Então esse motor não está bom. Então eu prefiro ser um Fusquinha que está caminhando bem, devagar e sempre. Esse é o lema inclusive do meu marido, devagar e sempre. Como um bom Fusquinha, então. Vou brincar com ele daqui pra frente, como um bom Fusquinha. E eu amo os Fusquinhos, né? Porque não para realmente. Tá ali, né? Sempre pronto para um novo desafio. Então, pro idoso se manter nessa atividade, ele é essencial e vai ajudar muito, né? Em todas as doenças, né? Em todas as áreas da medicina. Porque quando você vai pro cardiologista, ele vai pedir para fazer atividade física, porque vai pensar no coração, na parte circulatória. Quando vai para o endócrino, para diminuir o açúcar, para diminuir a glicose, diminuir o diabetes. Quando vai pensar no neuro, para diminuir o risco dos AVCs. E a gente tem tido hoje, tem um estudo muito antigo, que ele compara o tratamento para as depressões leves, as bem levezinhas, tá? A eficiência do antidepressivo com atividade física, com exercício. Porque os hormônios que estão liberando, né?
a eficiência foi a mesma. Olha só. Tá? Quando se olha sobre prevenção de Alzheimer, se fala da atividade física. Porque se melhora a circulação do meu sangue aqui no coração, vai melhorar aqui. E vai melhorar, então, a saúde do meu cérebro. Quando se fala sobre tratamento do Parkinson, quem faz atividade física tem menos sintomas. Então... E cada vez mais exercícios de explosão, né? Uhum. De velocidade e de explosão no Parkinson. Sim. Outra coisa também, várias pesquisas agora, o exercício envolvendo membros inferiores para demência, para evitar a demência, né? Uhum. Então, quanto mais movimentar perna, corrida, a própria musculação, é lógico, dentro da hidroginástica, mas movimentar membros inferiores tem essa ligação, não sei se deve ter acompanhado esses estudos aí, para amenizar ou para evitar, ou enfim, a demência também, as demências. Sim, então, tem tudo a ver com a questão circulatória, liberação de hormônios, tá? Então, a atividade física, ela mostra essa importância na neurologia, porque até pouco tempo atrás pensava que era só para o físico, né? Aí é que tem... E não até pouco tempo atrás. Mostrar realmente para essa geração de idosos, porque eu falo que nós estamos numa transição de idosos também. Uhum. O idoso completando 60 anos hoje tem um comportamento, o de 70 outro, o de 80 e os centenários outro comportamento. Então a gente percebe que a gente está nessa mudança. Quem está chegando hoje aos 60 anos aí e se tornando idoso no nosso país, de acordo com o decreto-lei, ele já vem com outro perfil, com essa visão. A galera de 70, de 80, se não tinha um hábito de atividade física, você pode ver, é mais difícil você motivar, você como médico, eu como profissional da educação física, você motivar que comece a se movimentar. A gente consegue, mas é mais difícil. Uhum. Então é porque não tinha essa referência da prática da atividade física. Era coisa para criança, para adolescente, para jovens. Eu não. Sim. Então a gente precisa mudar e acredito que já está mudando, eu vejo que já está mudando esse conceito na cabeça das pessoas, da prática de uma atividade física. Porque até 20, 30 anos atrás, se eu pedisse para algum idoso fazer musculação, era capaz de vir a polícia no consultório e falar assim, esse médico tá louco, eu vou prender esse cara. Tenho certeza. Né? Porque não podia fazer musculação, não podia fazer nenhum exercício, porque o idoso era quase um bibelô, que o que ele podia era fazer uma caminhada leve. E eu fico tão bravo com a caminhada, assim, a caminhada é ótima, é um ótimo passeio, é um ótimo para interagir, porque eu vejo o vizinho, eu converso com a Dona Maria, com o seu João, vejo o movimento da rua, mas a caminhada, como a maioria das pessoas fazem, ela não serve como um exercício, né? Vamos um pouco mais além, né? Muito além do que só a caminhada, exatamente. A caminhada é uma boa atividade. E vai ser uma atividade social também. Então, ótimo que faça a caminhada. Melhor a caminhada do que ficar no sofá sentado sem fazer nada. Ah, não tenho dúvida. Mas a gente sabe que precisa mais do que a caminhada, realmente. Né? Hoje, assim, olhando o que a gente também vê na sociedade, né? A estrutura que a gente tem hoje para receber os idosos para fazer atividade física também mudou muito, né? Começando pelo sistema público, né? Que a gente tem hoje uma Profamília que é realmente muito bem organizada. Eu sempre falo, ela já deveria ser muito maior, mas o que tem faz de uma excelência importante, assim. Mas o que você tem visto nessa evolução, nesses, né, 30 anos de carreira, assim, o que você foi vendo essa mudança, assim, na sociedade, nessa estrutura para atividade física para o idoso? Primeiro, a própria consciência dos locais que oferecem, né? Das academias, dos clubes, começaram com horários específicos, formar turma, né? E eu lembro que na própria universidade, quando eu trabalhei há algum tempo atrás, e há mais de 20 anos atrás, quando eu sugeri a primeira turma de musculação no programa que tinha dentro da universidade, me chamaram de louca, você vai matar os velhos. Eu escutei, você vai matar os velhos. Hoje, eles fazem lá 3, 4 vezes por semana, e se não na universidade, né, na academia dentro da universidade, eles buscam isso fora. Então, eu vejo que os espaços abriram os olhos e enxergaram como um cliente,
e é um cliente fiel, o idoso na tua academia é um cliente fiel, ele paga direitinho, ele não falta e não vem sozinho. Experimenta abrir uma turma de hidroginástica na tua academia. Primeira semana tem 2, na segunda tem 15, no final do mês tá com a turma lotada. Eu brinco que eles andam como coelho, né? Eles se juntam, né? Porque o que é bom realmente vai chamando, vai trazendo o público. Então, a grande modificação que eu percebi foi esse. As entidades, os locais, as academias, o serviço sendo ofertado para esse público específico realmente, né? E acho que isso contribui muito, isso é resultado de muita campanha, de programas como o seu programa aqui, de falar realmente dessa conscientização para as pessoas, porque daí ao chegar aos 60 anos eu já venho com essa outra visão. Né? Então, foi um grande ganho, realmente um ganho de avanço nesse sentido. E cada vez mais a gente precisa mostrar de que envelhecer não é uma doença. Envelhecer é viver. E eu quero viver bem. Como o Cato falou, a gente tem algumas deficiências que vão acontecer, algumas dificuldades, a gente está próximo, né? O nosso Fusca começa a gastar aqui, a gastar ali, como o exemplo do Fusca, mas não é uma doença envelhecer. Eu preciso envelhecer bem. E como é que eu vou envelhecer bem? Vou procurar ajuda no que eu preciso, na parte física, na parte cognitiva, vou consultar o meu médico com frequência, um estilo de vida saudável, uma boa alimentação, realmente, porque a gente quer envelhecer com qualidade de vida. E eu acho que isso você fala é um ponto importante, né? Eu acho que tinha muito preconceito ao idoso. Não que não exista hoje, sim, né? Ainda ainda, existe, mas nossa, acho que muito menos. Porque eu lembro a imagem de uma senhora de 60 e poucos anos como criança, ela botava aquele vestidão que não tinha nem forma no corpo, né? Botava um lenço na cabeça e ponto. Ela ficava em casa cozinhando para os netos, fazendo crochê e não saía de casa. Então ela perdia até a identidade visual, porque as roupas eram todas iguais também, né? E isso mudou tanto, né? Porque ainda bem, né, as mulheres se vestem diferente, elas vão buscar coisas diferentes e elas não ficam presas dentro de casa. Então posso ir para a rua. E eu acho que essa é uma grande mudança, assim, não ter o preconceito ao idoso. A gente percebe, Cato, até pelo pictograma ali que representa nos estacionamentos, né? Que era vaga para idoso, era aquela senhorinha com um coque, ela tinha o coque na cabeça, bem valinha. A curvadinha, também, assim, isso, né? Nada contra quem adora fazer coque no cabelo, gente, acho lindo, nada contra. Mas não representava uma pessoa de 60 anos, que a partir de 60 anos pode usar aquela vaga, aquele desenho ali no chão. Hoje não, foi feito todo um estudo. Então, são essas pequenas mudanças, né, que a gente percebe. E o idoso estar na sociedade, quando ele está ativo, participando de cursos, de programas, ele está mostrando que eu estou vivo, eu tenho voz, eu estou aqui. Esse preconceito, ele passa a diminuir. E para quem não está em casa e não percebeu isso, essa mudança desse desenho na vaga de carro, que antes era essa figura que era curvadinha e tal, e hoje podem reparar, é um bonequinho que está ereto e só tem do lado mais 60. É o 60 mais, 60 né? mais. Que é justamente... Isso. Então é uma pessoa normal, só que é mais 60. Então deixou de ter aquela figura frágil. Não que não possa ter, mas... Não, a gente sabe que vai ter o idoso frágil. Né? Você, como médico, você atende muito, mas não é essa visão que a gente quer. Né? E diante disso, tá vendo que tá escrito boas longevidade aqui na minha camiseta? Então é uma metodologia que eu criei para trabalhar com o idoso e para capacitar o profissional de várias áreas com a metodologia boas longevidade. São 4 pilares que eu acredito ser os 4 pilares para um bom envelhecimento, para uma boa longevidade. Bem-estar, otimismo, autonomia física ou funcional e socialização. Então, são os 4 pilares fundamentais que o ser humano precisa manter, criar hábitos de bem-estar, de otimismo, de autonomia física ou funcional e de socialização para que ele possa chegar nesse período da vida e nos caminhos da longevidade. Eu tô de boas. Tá. E o socializar é tão importante, né? Porque ter amigos, ele nos dá anos de vida, né? A autonomia é tudo que a gente precisa, né? Eu falo sempre, todo mundo detestou
na época da pandemia que a gente teve que se isolar. Uhum. Eu tinha famílias que me ligavam, Juliana, me dá dicas do que eu posso fazer com a mãe, com o pai, o que a gente pode fazer. A preocupação desse idoso dentro de casa isolado. A gente perdeu muitos idosos por esse isolamento social, né? Muito. Era essencial para a gente segurar a doença, naquele né? momento, lógico. Mas infelizmente levou também a perdas de saúde muito intensas, né? E o aumento de demências, né? Uhum. De problemas cognitivos, da parte física, porque aí se isolaram de vez, gostaram de ficar no sofazinho, em casa, na cama, e alguns não saíram mais dali. E com o tempo de inatividade vai perdendo massa muscular, né? E aí não tem força muscular, e aí entra naquela roda, né? Naquele ciclo realmente. Por não ter força eu fico mais parado, por ficar mais parado eu perco força, por não ter força mais parado. Aí vai fazer uma atividade física, ó, uma dica importante para o seu pai, para sua mãe e para você. Tô parado muito tempo sem fazer uma prática de uma atividade física. Eu não vou falar nem no exercício, da atividade física. Aí eu vou fazer uma aula, tô muito tempo, tô voltando agora. Vai ficar uma semana toda dolorido, que é normal, porque o músculo tá recebendo aquele estímulo, ele vai responder de alguma forma. Ah, pronto, tá doendo demais, não vou mais na academia. Calma, é uma fase, ele precisa, seu músculo está recebendo aquele estímulo, aquele comando, ele precisa passar por esse ciclo para ele se desenvolver, para ele te trazer todos os benefícios necessários, né, a partir da prática. Então, o ser humano tem isso, não, doeu agora, eu percebo isso no atendimento domiciliar. Primeira semana, segunda semana, já tem idosa querendo desistir. Ai, tá doendo aqui, mas calma, a gente precisa passar por esse período de adaptação. Sim. Pra gente poder avançar. Não precisa ser uma dor muito grande, não. Mas se vai um pouquinho de dor vai ter. Tanto que eu sempre falo para os meus pacientes que quando o professor de educação física pergunta como você está, como tu passou, não é se tu tá feliz, se tu tá triste, né? Ele também quer saber disso, que tem as relações de afeto. Mas é para saber como é que foi a dor, se foi muito intenso, se foi uma dor articular ou se foi uma dor muscular, que se é articular é um problema. Se é muscular, ok, mas quanto? A intensidade foi muito alta ou foi pequena? Então, esse como estar... Ajuda na elaboração justamente da minha aula, do meu planejamento. Eu lembro de uma professora que me ajudou muito na minha preparação física, e ela parava e ficava pensando no que fazer. Então, eu via saindo fumacinha porque ela estava pensando, né? E quando ela pensava, eu falei assim, lá vem exercício difícil. Mas era o que me ajudou muito a conquistar os ganhos que eu tive, né? Porque esse é o planejamento, né? Então, quando o professor perguntar como você tá, tu pode até abrir teu coração, mas ele quer saber também o físico. Tá tudo bem, mas a gente quer esse retorno realmente. Muito bem, e isso é verdade, o que acontece realmente. Porque só assim, com esse retorno, a gente pode subir o próximo degrau do treinamento, da nossa aula. Então, isso é importante. E tem uma coisa que eu falo, e eu acho que vocês também trabalham muito nisso, né? Quando a gente vai trabalhar com a questão de saúde, para melhorar as coisas de qualidade de vida, às vezes tem pessoas que falam assim, mas eu não quero viver mais. E a gente às vezes fala, pelo menos é o que eu falo assim, mas eu não quero fazer o senhor viver mais, eu quero o senhor viver melhor, com mais qualidade, né? Qualidade. E pensando nessa qualidade de vida, assim, e aí pra gente, porque a gente está encerrando o nosso programa, assim, qual qualidade de vida você, Juliana, né, com tantos anos de trabalho com os idosos, o que mais ainda te apaixona que você consegue dar qualidade de vida para os teus pacientes, para os teus idosos, assim, com o teu trabalho? O que é isso para ti, assim? Principalmente quando o idoso fala isso que você falou, ao contrário. Quando o idoso diz, não quero viver. Quando o idoso começa a se lamentar muito, mas eu já tô cansada, Deus não me chama. E não, justamente ao contrário. Quando eu escuto um idoso, eu quero viver, eu ainda tenho muita energia. Nossa, eu olho para aquela pessoa, ele passa a ser assim minha grande inspiração. Então, é a vontade de viver desse ser humano. Isso é gratificante realmente. Ele pode estar passando por um período difícil, muitas vezes vai precisar da orientação do geriatra, de um medicamento naquele momento necessário. Mas, quando essa pessoa demonstra vontade de viver, eu ainda tenho
planos, eu ainda tenho sonhos quando essa pessoa, mesmo com 60, 70, 60 é um garotão? Sim. Com 70, 80, 90, tá aí tendo planos de viver, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Gente, isso pra gente nos motiva enquanto profissional e como ser humano, né? Porque ainda está sonhando, ainda está planejando. Isso é importante. E já que eu fiz a pergunta, o que você consegue ver dessa qualidade para eles? Qual foi a lição mais importante que tu teve com trabalhar com os idosos na tua vida, assim? Dignidade e respeito acima de tudo. Como eu quero envelhecer, né? E volto lá no começo da nossa conversa. Minha grande lição foi a minha avó e meu avô. Posso até citar nomes aqui. Minha avó Maria e meu avô José. Os pais da minha mãe. Uhum. Aquela vitalidade, aquela energia, aquela alegria. Meu avô faleceu com 97 anos, minha avó com 90 anos. Meu avô, aos 95, 94, tinha um bíceps invejável, porque ele fez uma barra no canto da casa dele e ele se pendurava e fazia o exercício dele todos os dias. Né? Então não tinha tempo ruim, sempre brincando, sempre falando. A minha avó também na caminhada dela, mesmo cuidando da doença dela, mas ela estava ali, ela sabia que ela tinha que fazer atividade. E com chuva e com sol. Ela pegava a sombrinha e ia caminhar. Então isso foi um grande exemplo de vida, não desistir. Dias ruins, dias difíceis, a gente sabe que vai acontecer. Né? A gente está sujeito a isso. E aí não é só o idoso, é toda e qualquer idade, mas é o não desistir. E aí uma grande lição que eu quero, um grande recado que eu quero deixar aqui para você profissional, independente da sua área, vai trabalhar com a pessoa idosa, dignidade e respeito acima de tudo. Como é que você quer envelhecer? Como é que você quer ser tratado amanhã? Uhum. Com dignidade e respeito acima de tudo. Não mais um número ou mais um velho jogado ali que está incomodando. Sim. E um recado para os idosos: a gente tem que saber envelhecer. Uhum. Acho que isso ajuda muito também. É verdade. Juliana, antes da gente encerrar, eu sei que tu tem daqui a alguns dias um evento que tu queria fazer um convite também para quem está em casa. Exatamente. Como o mês de outubro é considerado o mês do idoso, não é mais só o dia 1º de outubro, dia mundial e nacional do idoso. Então, no dia 7 de outubro, ali na AMP, né, ali pertinho esqueci o nome da rua ali, Humberto de Campos, acho que é, ali na AMP, bem na esquina que tem a associação a AMP. Pertinho ali da Vila Germânica? Ali? Isso, perto da Vila Germânica, bem lembrado. Nós teremos no dia 7, é uma terça-feira, um café com bingo gratuito, pessoal. Então vamos lá tomar um cafezinho, jogar um bingo, uma atividade, uma estimulação cognitiva, isso é importante também. E uma tarde divertida, uma tarde para socializar, para dar risadas ali, para sair um pouquinho da sua rotina. Precisa entrar em contato comigo, porque eu preciso fazer a reserva, como é gratuito, a gente precisa, né? Tem um número de vagas, mas fica aí o convite para todo mundo. 7 de outubro, uma terça-feira, uma tarde de terça-feira. E como que eles entram em contato contigo, Juliana? Pode ser através das redes sociais, arroba DRA Juliana Brandão, ou no telefone 47999850852. Então tá bem. Juliana, assim, eu vou te dizer que fico muito grato em ter tido essa conversa contigo. Acho que a gente vai ter que conversar mais vezes, né? Esse é um programa que eu espero que a gente consiga trabalhar muito com a longevidade das pessoas que estão em casa e que a gente possa estar levando esse assunto por muito tempo, porque vai mudar a sociedade, assim. Eu fico sempre olhando, né? Nós daqui a pouco vamos ser idosos e a nossa geração já vai mudar algumas coisas para os próximos geriatras, para os próximos gerontólogos. Quando a gente for idoso, eles vão estar estudando a gente. Então, tá ok, quero dar trabalho para eles também. Vamos dar trabalho. Né? Trabalho no bom sentido da palavra. Mas te agradecer, porque o conhecimento que tu traz é impressionante, assim, toda a tua trajetória aqui em Blumenau, região. Eu quase fui teu aluno na pós-graduação e você também queria que eu desse algumas aulas para vocês, né? E faltou muito pouco, porque era uma pós-graduação, ia ser acho que a 3ª turma. Nada, tal. ia ser a 6ª turma. 6ª turma naquela época. E aí depois a gente não fez, mas parou por ali. Mas... Que foi uma pena, né? Mas, enfim, te agradecer por essa tua trajetória tão bonita, por essa nossa grande conversa.
E deixar para você dar o último recado para quem está em casa, assim, né? Então, gente, Cato, muito obrigada. Continue transformando vidas. Eu sei que você não gosta muito, eu acho, ou tem pessoas que, ninguém transforma ninguém. Transforma, gente, com exemplos, fazendo ali no dia a dia. Então, continue transformando vidas e que esse programa realmente possa chegar aí e contribuir para muitas pessoas. E lembrem sempre, trabalhar com idoso não é só mais um cliente, não é só mais um número. É com respeito, com dignidade, com carinho. Como é que eu quero ser atendido quando eu chegar nessa idade? Então, eu preciso fazer isso. Tá bom. Porque envelhecer é natural. E a gente só não vai envelhecer quem, infelizmente, ficar pelo meio do caminho. Então, pode ter certeza, profissionais. Eu quero profissionais qualificados. Porque quando for idosa, 60 anos, aí eu vou dar trabalho. Vou incomodar muita gente. Juliana, obrigado em quem também transforma vidas, né? Então, obrigado por estar aqui. E um abraço a todos que estão em casa. A gente vai estar sempre aqui, sábado, 19 horas, ou nas redes sociais. Então, um prazer estar com vocês e até a próxima.